Caros amigos, caras amigas, boa noite. Boa noite. Uma alegria imensa completar 8 anos desta caravana. E o apelo, com este jeito característico, de Oliveira, o apelo que ele fez é que normalmente as pessoas traziam palestrantes convidados e era sempre na zona central e zona sul. E esqueciam de vir para a zona norte. Então eu resolvi assumir um desafio, provar que existia vida depois da ponte. E logo no primeiro ano eu vi que tinha vida em abundância. É um contentamento enorme, uma alegria muito grande. Mas sobretudo a nossa alegria passa pela oportunidade nesse momento tão difícil da humanidade e de tantos corações, onde nós encontramos desde crianças até pessoas com a idade bastante avançada, sofrendo de uma das doenças mais terríveis da atualidade, a epidemia da depressão, ou então enfrentando angústias diversas, tendo como característica principal, segundo os estudiosos, os especialistas, o elemento principal é a falta ou a perda do sentido da existência. Muitas pessoas estão profundamente exasperadas ou frustradas com a própria vida. O nível de insatisfação da criatura humana com a sua existência é tão grande que não tem como mensurar na atualidade. Isso engloba religiosos das mais diferentes doutrinas. Envolve desde aquelas pessoas mais formadas com doutorado, pós-doutorado, até as pessoas mais simples do campo. Quando, há cerca de 70 anos atrás, as pessoas mais simples do campo não padeciam dessas mesmas enfermidades que caracterizam a vida nas grandes cidades. Cidades como Touros, cidade como Cabo de Santo Agostinho, a minha terra, não padecia de determinados problemas, só as grandes metrópoles, São Paulo, Nova York, Tóquio. Hoje, a mesma doença que empesta o coração de uma criatura que vive numa dessas grandes cidades, também empesta o mais simples cidadão na cidadezinha perdida, lá na intimidade do Nordeste. Isto tem a ver, sim, com, ao longo do tempo, as pessoas foram perdendo o contato com a sua realidade interior, com a sua espiritualidade, porque passamos a ter uma vida de tantas conquistas materiais que perdemos a conexão e a ideia de que nós não somos apenas matéria. A nossa natureza real passou a ser desconhecida, porque passamos a acreditar que só a matéria poderia trazer conquista, sucesso, felicidade, bem-estar, e o resultado é que a ciência, voltada para a matéria, trouxe conforto, é verdade. Trouxe bem-estar material, também é verdade. Trouxe facilidades, inclusive benefícios para a humanidade. Hoje nós vivemos muito mais do que há 60 anos atrás. Hoje se vive em média 85 anos fácil. O ser humano hoje está vivendo mais, graças ao avanço da nossa ciência médica, que através de novos medicamentos, da tecnologia de ponta, através das cirurgias mais avançadas, dilatam o nosso tempo de existência no planeta. Porém, essa mesma ciência materialista, que nos trouxe tanto prazer material, não preencheu e nem respondeu às nossas necessidades mais profundas. E o resultado é que hoje nós vivemos muito mais por fora e vivemos muito menos por dentro. Hoje nós temos uma intensidade de vida exterior, porque corremos para um lado, corremos para o outro, nos estressamos com o dia a dia, temos muitas coisas para fazer, tudo à nossa volta.
mas porém perdemos a capacidade de viver em profundidade, dar profundidade à nossa vida. E isso fez com que a gente perdesse o endereço de Deus. E qual é o endereço de Deus? Bom, ninguém vai esperar que o endereço de Deus seja o roteiro para o espaço. Deus está depois de Júpiter, depois de Saturno. Absolutamente não. O endereço de Deus que nós perdemos foi aquele endereço que Jesus havia apontado para a humanidade. O reino de Deus não está ali ou acolá. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então nós perdemos o endereço de Deus na gente. Nós procuramos a satisfação e a felicidade por fora de nós, nas outras pessoas, em outros lugares, quando na verdade, se a gente amadurecesse espiritualmente, nós iríamos descobrir que não é o outro que vai nos fazer feliz. Não é tampouco determinados lugares que vai fazer você ter uma vida mais satisfatória. Talvez até no começo permita, mas depois você vai ver que continua sendo um ser humano em Touros ou um ser humano em Tóquio, um ser humano em Ceará-Mirim ou um ser humano em São Paulo. Não importa, você será a mesma criatura, com seus conflitos, com seus medos, com as suas inseguranças, com os seus temores, com as suas frustrações, com as suas tristezas, com as suas incompreensões e enfrentando as incompreensões das pessoas à sua volta. Esta perda do endereço de Deus foi nos apresentado de uma forma tão interessante quando Jesus de Nazaré, este homem que é o mais sábio que a humanidade já conheceu, havia dito de uma maneira extraordinária na sua parábola do filho pródigo, a volta do filho pródigo, mostrando a história dela. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Conhece? Aquele rapaz que tinha um irmão e pediu ao pai assim: ó, me deu uma parte da minha herança. Naquela época só se dava herança quando morria o pai, e todos ficaram indignados porque ele pediu a parte dele e ó, deixou o pai e foi embora, ganhar o mundo, viver os prazeres com o dinheiro que possuía. E ele assim o fez. O pai generosamente lhe deu. O outro filho, que era muito obediente, ficou com raiva do irmão, mas aceitou. E aquele irmão saiu para o mundo, perdeu a conexão com o seu pai e com a sua família. Observe o espírito da história na volta do filho pródigo. É a nossa história de vida. Ele saiu e aí gozou tudo que podia, até que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, ele já estava doente, havia pego várias enfermidades, estava exausto porque havia aproveitado tudo de ordem material. Precisou trabalhar cuidando de porcos e se alimentando da comida dos porcos. E vocês sabem que uma das maiores demonstrações de desprestígio da criatura naquela época, na Bíblia, naquela época do Cristo, estava relacionado com cuidar dos porcos. E ele estava comendo a comida dos porcos. Foi aí que, arrasado, doente, abatido, estrangulado e infeliz, ele se lembrou do seu pai e resolveu vencer o orgulho e voltar para casa. Estava sem nem mesmo uma alpercata, estava descalço, estava com a roupa rota e rasgada. Quando ele vai retornando, que desponta lá no alto do monte, o seu pai observou e reconheceu que era ele. E sem permitir que o seu filho chegasse primeiro para dizer que estava voltando, aquele pai vai ao encontro do filho, o abraça, chama os seus trabalhadores e pede para que lhe tragam uma alpercata, a melhor que tivesse, e roupa, a mais bela roupa que tivesse. Mandou matar o melhor boi que tinha na fazenda e foram comemorar o retorno do filho. O outro filho, que havia ficado com o pai, quando foi retornando do trabalho, viu a festança e perguntou a um outro trabalhador: o que é que está vendo aqui? Ah, o seu irmão voltou. E o seu pai resolveu dar uma festa em comemoração. Ele ficou chateado, porque ele disse: obedeça ao meu pai,
Eu não perdi a minha parte. Eu fiquei ajudando meu pai. Ele nunca deu uma festa para mim. Nunca mandou matar o melhor boi da fazenda. Por que ele fez isso? Exatamente pelo meu irmão que foi desobediente, foi rebelde e foi irresponsável. Foi aí que, questionando o pai lhe disse: seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava desnorteado, está se recuperando. Recordando que Jesus já havia ensinado: quem precisa do médico é quem está com saúde ou quem está doente? Quem está doente. Então daí veio a festa pelo filho. E o filho encontrou no pai os braços abertos do retorno para refazer a sua própria vida. Então essa história, a parábola, que é uma história fictícia, ela não é verdadeira, foi uma história que Jesus criou para deixar um ensinamento. É muito sobre a nossa vida de desconexão com Deus. Quando nós perdemos o contato com a nossa natureza espiritual, nós estamos cortando a nossa relação com o suprimento de alimento divino que é Deus. Todas as vezes que eu levo a minha vida apenas voltada para as coisas da matéria, eu passo a sofrer de anemia moral, que é a pior anemia que existe. Porque você ter vigor material tem o seu valor, mas não torna a pessoa mais feliz, muito menos não lhe dá paz. E quase sempre não o torna uma pessoa mais segura. Então, nós precisamos do alimento da alma. E Jesus foi aquele que apresentou para nós o que é esse alimento da alma. O que é que significa a palavra médium? Vocês sabem? Vem do latim, medium. Significa o quê? Vocês sabem dizer? Qual o significado da palavra medium? Intermediário. Aquele que faz a ponte entre um lugar e outro. No caso de nós espíritas, médiums são as pessoas que fazem a ponte entre aqui a terra e o mundo dos espíritos. Médium é aquele que é intermediário entre a mente dos desencarnados e as pessoas aqui na terra. Então Jesus falou-nos, ele nos apresentou como médium do amor. A palavra amor já foi muito gasta, já foi utilizada de uma maneira que hoje as pessoas interpretam até de uma forma banal sobre o amor. Mas o amor a que Jesus se referia não é esse amor vulgar que habitualmente a gente confunde, mistura até com outros sentimentos. Misturamos amor com paixão, amor com necessidade, amor com carência, misturamos amor com ambição, achamos que tudo isso é a mesma coisa. E Jesus apresentou o amor como sendo o ponto fundamental para que a gente conquiste a plenitude, o estado de harmonia e uma sensação de saúde e felicidade. Então, quando nós apresentamos Jesus como médium do amor, estamos dizendo que ele é médium de Deus, porque além dele representar a vontade do Pai que está nos céus, ele demonstrou para a gente ao dizer e ao comprovar que Deus está dentro de nós, que o reino da luz está na sua intimidade, está no seu coração. Jesus foi o intermediário para mostrar que nós somos feitos da mesma natureza divina. O que é que a Bíblia diz? Olha lá, como é que a Bíblia fala? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Só que a gente mudou a Bíblia. A gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Ao invés de a gente ser a imagem e semelhança de Deus, a gente pegou Deus e transformou num ser humano. Ou seja, como a gente castiga, Deus castiga. Como a gente fica com raiva, Deus está irado. Como a gente se arrepende de fazer algumas coisas, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Todos os defeitos humanos lançamos em Deus. E é por isso que a gente não entende Deus. Por isso que a gente trata Deus e espera dele que ele nos atenda de conformidade com nossa visão humana. Enquanto a gente não aprender a desenvolver a nossa sensibilidade para compreender que ao invés de tentar materializar Deus, nós deveríamos
espiritualizar a nossa natureza para melhor sintonizar com Deus, nós não vamos encontrar o caminho da felicidade. Porque para entender aquilo que está muito acima de nós, é preciso que a gente faça uma ponte onde o entendimento chegue. E esta ponte passa por a gente compreender o que é que Deus quer de nós e como Deus pode nos atender. O médium do amor disse uma frase que parece ser negada pelo mundo. Olha lá, Jesus disse assim: tudo aquilo que você pedir, orando e crendo, obtereis. E quantos religiosos já oraram, principalmente no final de ano, para ganhar na Mega Sena e não era? E aí? Jesus mentiu? Eu quero essa lebre mesmo no ar, essa interrogação no ar. Porque a gente precisa enfrentar nossos fantasmas, senão a gente não entende nada. Jesus disse, tudo aquilo, olha que foi direto, tudo aquilo que você pedir, orando e crendo, obtereis. A gente obtém tudo que a gente pede? Não. Sim ou não? Parece que só 3 pessoas, o resto está em dúvida. Às vezes sim, bom, bem como Uri Iglesias, às vezes sim, às vezes não. Perfeito, mas a nossa amiga respondeu bem. Então não é tudo. Tem alguma coisa ali errada que a gente não está entendendo. Jesus mente? Não. Quanto mais elevado é o espírito, mais verdadeiro ele é. E Jesus é o espírito mais puro que a terra conheceu, segundo o livro dos Espíritos nos mostra. Nosso governador espiritual. Então, Jesus é a verdade, para o caminho e a vida. Ele não mente. E como ele diz que tudo que você pedir, orando e crendo, obtereis, e a gente ora, teoricamente crê e não obtém. E muita gente é bem materiais, né? Isso aí fica mais difícil, é difícil, né? Bem material é difícil. E por que ele não disse assim? Tudo aquilo que orardes, que pedirdes, orando e crendo, desde que não seja material, obtereis. Ele não disse isso. Porque muitas vezes a pessoa vai pedir e não sabe pedir. Aí quando você pedir bem material, essas coisas, então não sei como é que você vai pedir um bem material a Jesus? Você tem que pedir ele pela sua fé, crer nele, pedir as coisas com sinceridade, porque muitas vezes o cara vai pedir banal demais, né? Tem gente tá querendo obrigar ele a pedir, ele dá, não é assim. Tem gente aqui que não está gostando da sua explicação. O tempo está na ferida. Gente, o caminho está por aí mesmo, veja só. Primeiro que na época que Jesus falou isso, não tinha Mega Sena. Ok? Segundo, nosso amigo deu exatamente o ponto nevrálgico. Jesus falava para o espírito imortal e não para o ser transitório da matéria. Esse é o primeiro elemento. Isso não quer dizer que os céus não nos ajudem em alguma coisa material, não. Ajudam. Mas o principal é de ordem espiritual. Até porque aí entra a diferença de visão. Como a gente tem uma visão muito curta e muito limitada, a gente pede coisas que seria talvez a nossa queda. Nós pedimos muitas vezes a solução de certas circunstâncias que, caso o céu nos entregasse, faríamos besteira. Então Deus sempre atende às nossas orações, mas não de conformidade com o que a gente quer, mas de acordo com o que a gente necessita. São 2 pontos diferentes. Ter a sabedoria de compreender isso foi o que o médium do amor veio nos entregar. Veio nos dizer que os céus nos ajudam em todas as circunstâncias, mas principalmente e fundamentalmente naquilo que é mais importante para a nossa vida, nos seus momentos de dificuldade. Se você tiver a humildade de abrir a alma e o coração e dizer, em tuas mãos eu confio, Senhor, você terá força para atravessar a tempestade. Você terá o auxílio até através de outras mãos. E quem sabe, de acordo com o mérito e o merecimento,
até mesmo a solução do problema pode vir. Só não virá se o melhor para você for continuar atravessando aquele mar. Porque aí entra o que o Espiritismo nos explica, através da lei da reencarnação, que vai ser um dos nossos temas na caravana. Então, eu não vou falar aqui agora, quem quiser saber, vá com a caravana amanhã. A reencarnação é que nos dá exatamente a explicação do processo kármico de cada um de nós. E esse processo kármico é dinâmico. Ele está relacionado com a conquista do merecimento. Não é que a gente tem um problema, vai ter que ir com ele até a morte, não. Porque de acordo com o mérito adquirido pelo indivíduo, a gente pode modificar até mesmo aquilo que estava programado para a nossa existência, para melhor. O médium do amor veio demonstrar que quem ama, e Deus nos ama profundamente, sempre trabalha as suas leis para que a gente cresça espiritualmente, e não para aquilo que passa, para aquilo que é transitório. As palavras do Cristo são palavras para sempre, não palavras para o momento de agora. Ele fala para a consciência imortal e não para o indivíduo transitório de um momento, de uma experiência, de uma reencarnação. É por isso que até agora a humanidade, os próprios religiosos não entenderam a proposta de Jesus para um ser humano feliz. Até agora, passado um pouco mais de 2000 anos, os cristãos nem entenderam Cristo e muito distantes estão de terem vivido Cristo, com as raras exceções. A maioria continuou na posição passiva de quem quer receber de Jesus, quer receber de Deus, quer receber dos bons espíritos, sem se perguntar: mas isso que eu estou pedindo, eu mereço? Fiz por merecer? Estou construindo uma realidade melhor dentro de mim? A proposta do Evangelho é proativa, dinâmica, realizadora, não é passiva. A fé que Jesus trouxe para a humanidade foi a fé que realiza, que faz, que promove, que trabalha. A criatura que crê, não crê de uma forma acomodada, crê de uma forma trabalhando, crê de uma forma superando os seus desafios. Eu tive um impacto e um aprendizado muito grande. Eu estava participando, mês passado, de um programa de rádio lá na TV Jornal, um programa muito conhecido na Rádio Jornal, que é o debate de Geraldo Freire, o grande locutor, lá em Pernambuco, lá em Recife. E eu participava com um padre, um pastor, e eu representando naturalmente a doutrina espírita. O tema girava em torno sobre a união das religiões, a superação da intolerância e por aí afora. Muito bom o debate, de alto nível. E aí um dos ouvintes fez uma pergunta sobre suicídio. E aí o Geraldo Freire, sabendo da posição muito clara do Espiritismo sobre a questão, me perguntou lá como é que o Espiritismo via o suicídio. E aí, além de explicar e falar a visão espírita sobre o suicídio, o quanto de sofrimento gera mais sofrimento para ele, tive um insight, tive uma intuição e falei que aquele que pensa em tirar a própria vida deve, antes de mais nada, também lembrar das pessoas que ele ama e daqueles que lhe amam. Porque quando eu tiro a minha existência, eu gero um sofrimento muito grande na esposa, nos filhos. O que é que os filhos vão dizer? Por que papai fez isso? E isso vai pesar na consciência do suicida no mundo espiritual. Além de toda a dor, ele ainda vai sentir a dor que causou àqueles que lhe amam, os amigos, os irmãos, os companheiros de jornada, todos se indagando, se sentindo magoados com a atitude. Porque ele pensou na sua dor, quis se matar pensando na sua dor, mas não lembrou na dor de quem ia ficar aqui na terra. Se a nossa amiga, no momento de desespero, pensar em tirar a sua existência, que ela lembre da sua filha, a dor que ela vai sentir se você fizer esse ato, a desestruturação que vai causar. No livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida,
Tem um depoimento de um escritor que havia se matado, que sofreu muito no mundo espiritual, e ele aí o tempo todo pedindo para visitar os filhos, a família lá na terra. E a turma disfarçando, evitando, não, depois você vai. Porque ele não estava preparado para o que ele ia ver. Até que ele insistiu tanto, chegou num ponto que lhe foi permitido. Tá certo. Ele foi. E quando chegou lá, o que é que ele descobriu? Que o ato dele de tirar a própria vida, o que é que provocou? Ele era louco pela filha. Depois que ele se matou, a filha, diante das dificuldades financeiras da família que ficou, porque ao tirar a vida, ele que era rico de família, deixou a família despreparada. A filha foi vender o corpo no comércio da prostituição. Encontrou a filha num antro de prostituição, drogado, completamente desnorteado, ele ficou louco de dor. E a consequência foi que quando se aproximou, ela, no momento da amargura, doente, ela dizia: meu pai, que falta o Senhor me faz. Então isso aumentou a ferida dentro dele. O filho estava preso, porque depois do ato dele de ter a própria vida, o filho também, pela mesma situação difícil, passou a ter um comportamento, uma vida equivocada, roubando, e estava detido. E a esposa completamente destroçada. Então eu disse: tudo isso foi consequência do meu ato, não foi? O seu ato não teve consequência apenas para você, e sim consequência em volta. Quando eu disse isso, no debate, o pastor, uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, muito sensível, disse: Frederico, você disse uma coisa aí muito importante. Eu sei disso que você está falando, a dor que causa o ato de quem tira a própria vida daqueles que eu amo. Porque quando eu tinha 19 anos, minha mãe tirou a própria vida. E até hoje essa ferida está aberta dentro de mim. A dor que eu senti foi enlouquecedora. Por que minha mãe fez isso? Então vejam a consequência extraordinária da nossa ignorância a respeito da nossa natureza. Por esta sociedade superficial que a gente vive, onde as pessoas estão presas, eu chamo de sociedade do celular, né? A gente vive o tempo todo dele sintonizando o tempo inteiro. Essa sociedade ficou tão superficial que as pessoas já não entendem mais o que é que elas são aqui dentro. Resultado? Basta acabar um namoro de 2 semanas, a pessoa já quer se matar. Por que você quer tirar o controle? Não, porque acabou meu relacionamento. Ah, quanto tempo faz? 2 semanas. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. Eu estou falando coisa que eu faço atendimento fraterno. Aí chega jovens, belíssimos, inteligentes. Ah, por que quer se matar? Porque minha amiga, minha melhor amiga, me deixou e foi atender o convite da menina que eu não gosto. Sim, tu vai te matar por causa disso. Olha que fragilidade. Qualquer besteira, as pessoas estão pensando em fugir da vida. Aí eu vejo como naquele tempo lá atrás, quando eu digo antigamente, não é da minha época, não, época de Oliveira. Né? Como era interessante, né, as famílias da gente, como tinha aquele momento de conversar, porque hoje você tem solidão em 5. Às vezes tem 5 pessoas na família, dentro de casa, cada um com um celular, isolado. Eu me lembro que eu era garoto, faltava energia lá no carro, faltava muito energia. E quando faltava de noite, a gente juntava todo mundo, os irmãos, 9 homens. 9 homens. Ainda tinha menina, a menina era mais nova. A gente ficava tudo vendo as estrelas. Primeiro que estrela a gente nunca vê agora, só quando falta luz. E a gente ficava tudo conversando. Meus irmãos mais velhos, eu sou caçula dos homens, adorava, quando acontecia isso, contar histórias de malassunga. Essa palavra Malassunga. Só para perturbar a vida da gente. E ainda tinha a vela acesa que fazia, né, imagem, e a gente ficava, mas era belíssimo, gente. A gente se entendia, a gente conversava, a gente interagia, e faltava energia por 3 horas mais ou menos. Quando voltava a energia, o que é que acontecia? Era o quê? Aquele grito, né? Todo mundo gritava. Não sei se aqui quando falta energia que chega é um grito assim. Parece gol do Brasil numa Copa do Mundo. O pessoal grita e nunca chora. Mas veja só, olha só, qual é o símbolo que tem aí? Quanta falta faz a luz. Por melhor que esteja aquele momento, quando ela chega, todo mundo fica feliz.
Porque a gente tem saudade da luz. A gente tem carência de iluminação. Então é muito importante que a gente, na família atual, a gente dê profundidade na nossa vida. Sejamos médiums do amor, começando dentro de casa. Estabelecendo o alimento das almas, que é o diálogo, a aproximação, o carinho, o afeto. Não tem passe melhor do que um abraço dentro de casa, gente. Não tem passe melhor do que uma mãe que senta, pega o filho, bota no colo e começa a acariciar. Mesmo sem motivo. Como é que tá, meu filho? Mas se fizer isso, eu vou dizer, eita. E os filhos não sabem que bênção é ser carinhoso, se aproximar, sentar no colo, abraçar. Faça isso, mesmo que seu pai diga que você quer quanto? Esse santo quer reza. Não aceite dinheiro. Não aceite dinheiro. Mostre para eles que você está falando do tesouro do afeto. Jesus foi o médium do amor porque ele foi o profeta do afeto. Ele foi essencialmente isso. As igrejas falam muito do Jesus curador, do Jesus que curou, do Jesus milagreiro, que fez os chamados, entre aspas, milagres. Mas a doutrina espírita nos convida a ver o Jesus mais essencial, o Jesus educador, o Jesus afetuoso, o Jesus que mostrou que a gente deve ter uma relação de proximidade, de magia com as outras pessoas, criar conexão com as outras pessoas, fazer pontes uns para os outros, porque é isso que dá profundidade à nossa vida, é isso que dá qualidade à nossa existência, é esse fato que vai promover em cada um de nós a capacidade de sermos médium da vida, ao invés dessas pessoas abatidas, amarelas, para baixo. Como é que tu vai? Estou indo. Para onde? Sei não. Aquela coisa murcha. Não, ser médium da vida, entusiasmado. Mas eu estou passando um momento difícil, mas quem não passa, gente? Você olha para uma pessoa assim, eu queria ser como fulano. Aí olha para Oliveira, eu queria ser como Oliveira, está o tempo todo feliz, não tem problema na vida, só tem bronca. Só. Aliás, ele é a bronca. Porque as pessoas, todas elas têm suas dificuldades. A gente não convive e pensa que não. As pessoas não convivem e acham que não tem. Foram dizer a Chico Xavier uma vez: Chico, você é um privilegiado, Chico. Emmanuel, meu seu guia espiritual, está o tempo todo falando com você. Meu filho, eu não sei que privilégio é esse. Fiz 8 cirurgias, tive uma hernia estrangulada, levei garfada na barriga, meu olho sangra, forma pus na minha cabeça. Que privilégio é esse? Sem falar que apanhava no sentido moral do termo, né? Caluniavam, agrediam, cuspiam nele. Que privilégio eu tinha? Agora a gente não convive com as pessoas e nós fazemos o nosso mundo em torno das pessoas. Quando na verdade, quem vive um mundo como nós está aqui para superar a dificuldade, porque ninguém cresce sem desafios, ninguém progride sem problema, ninguém avança sem obstáculo. O espírito cresce, se desenvolve à medida que ele enfrenta o próprio passado de equívoco, de forma de expiação, e avança para o futuro, no presente, superando a provação. É dessa maneira que nós nos tornaremos semelhante a Ele, médiuns do amor, médiuns do bem, médium da esperança, médium do otimismo, médium da alegria de viver. Ter a alegria de viver é muito importante. Até porque, nos momentos mais tranquilos, a gente sentir essa alegria de viver, vai ser um abastecimento para os nossos momentos de dificuldades que virão. Sempre virá. Problemas sempre os teremos. Isso não é para a gente perder a esperança, não. Pelo contrário. Todos nós vamos ter momentos bons, momentos de dificuldades, momentos que voltam a ser. Tem gente que tem mais momentos de dificuldade, porque é a alma que precisa. Semeou, colheu. Ninguém escapa a esta grande lei universal. Somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Na vida da alma, nós somos construtores de nós mesmos.
Nós estamos escrevendo a nossa página de existência. E então Jesus nos apresenta essa capacidade divina que todos nós temos de superar. Quando eu viajo, sobretudo para lugares do interior, lugares bem... Aqui não, que aqui é uma beleza toda, mas vá para determinados locais, bem ermos, e você encontra senhoras, senhores, que criaram 15, 20 filhos, estão criando os netos doentes, criando crianças mutiladas, com dificuldade financeira, passaram fome, e essas pessoas venceram tudo isso, superaram todos os seus desafios. Você olha, por exemplo, a nossa amiga aqui, só para dar um exemplo, ninguém conhece o coração dela e não sabe tudo que ela já enfrentou e enfrenta na intimidade do coração dela. As batalhas interiores, já superou tanta coisa na vida, já errou muito, já acertou tanto, como todos nós. Mas é isto que a faz cada vez mais filha de Deus, filha da luz e amada pelo alto. Então todos nós, é no momento mais difícil da nossa vida que a nossa natureza divina vai ser estimulada pelos céus, como que para dizer assim, ó, eu estou contigo, porque é esta hora que você precisa de mim. É nesse momento da dificuldade, da lágrima, é no momento do esgar, de dor, é no momento da angústia que a gente pode sentir a presença dele. E que a oração sai mais sentida, é no momento de maior solidão. No momento de incompreensão, é quando a nossa prece é valorosa, luminosa, porque ela sai das nossas entranhas, sai do nosso coração, e ela busca sentida os céus. E como Deus já sabe o que a gente precisa, Deus não precisa da nossa oração não para agir, não, porque Ele já sabe. Não é Deus que fica lá no braço cruzado assim, se não orar, não ajuda. Porque Deus seria pior do que a gente. Não. Orar é uma necessidade nossa. É um exercício de humildade da gente. E a oração faz com que a gente, quando ela é feita de coração, nossa sensibilidade se apura, nossas vibrações espirituais se elevam. E aí, a partir daí, a gente sintoniza neste mar divino. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós sentimos melhor a Deus quando estamos mais espiritualizados na nossa oração. É só por isso. Mas Deus já vai agindo o tempo inteiro a nosso favor, constantemente nos amparando. Constantemente. O problema é que a gente não sabe ser grato. E aí a gente não percebe a ação de Deus na nossa vida. Deus já agiu tanto em nós e a gente não percebeu. Ele agiu tanto na sua vida, na minha vida, na vida da amiga, na vida da pequenininha, na vida sua, na sua vida também, na sua, o tempo inteiro. Só que a gente não percebe, não sabe ser grato, a gente só lembra daquilo que nos incomoda. Tanta coisa boa acontece, mas se alguém disse uma coisa que a gente não gostou, a gente passa o dia todinho lembrando daquilo. 3 pessoas ou 4 chegaram e disseram, eu te amo, acho que você é uma pessoa maravilhosa, rapaz, você é um cara legal, gosto muito de você de graça. Fica até feliz na hora. Aí basta. Aquela outra chegava a mim, rapaz, eu acho que você é muito chato, viu? Saia de junto de mim. Você quer pra quê? Pronto. Eu só vou remoer o quê? Só vou me lembrar de quê? Da amiga dizendo que eu era chato. Eu esqueço os 4 que disseram que me amavam, que me achavam legal. Fico preso no chato. Porque a gente viciou a nossa mente no que é negativo. Tornar-se médium do amor semelhante ao Cristo é não se deter no que é sombrio, é não se deter no que é nocivo, é não se deter no que é negativo e abrir-se para viver cada dia, que a gente só sabe o valor de cada dia. Quando a gente está com uma doença problemática, a gente é quase, meu Deus do céu, eu queria viver tanto mais. Eu não queria ir embora agora, né? A vida é tão cheia de complicações, mas não quer ir agora. Basta o médico dizer, olha, vamos fazer uma biópsia. A palavra biópsia é fatal. Não sabe nem o resultado, mas só porque vai fazer uma biópsia, tem gente que já cai na depressão. Parece que já está se despedindo. Não é? Então a gente sabe, aí passa a querer dar valor imediato, correndo na ameaça de uma enfermidade mais grave.
Mas por que a gente não dá valor agora na naturalidade da vida, na nossa experiência comum? Ah, mas tem algumas pessoas que não entendem, e daí quem é que é a unanimidade na vida? Ninguém é unanimidade. Jesus não é até hoje. Até hoje, Ele é o Criador da terra, a pedido de Deus, e até hoje Jesus não é unanimidade. Tem gente que nem aceita Ele. Eu tive uma experiência, como eu comecei, tinha passado 10 minutos, eu posso completar os 10 minutos? Posso? Pode. Então, vamos lá. Olha o que aconteceu. Eu fui fazer uma palestra profissional numa cidade lá no começo de Alagoas, no estado de Alagoas, fui eu, e tinha um outro professor que eu não conhecia, jovem, mente aberta, e eu fiquei sabendo que ele era judeu. E aí a curiosidade, né? Primeiro porque ele era muito agradável, um rapaz muito inteligente e muito simpático, muito dado. E quando a professora, terminamos as palestras, a professora lá disse assim: Frederico, você vai voltar no mesmo carro que o professor fulano. Isso é coisa boa. Estou conversando com ele, né? E aí eu vou fazer perguntas, porque eu tinha curiosidade sobre o judaísmo hoje, sobre os judeus hoje. E aí eu fui sentado lá atrás, o motorista e o professor, jovem, na frente, carona. E aí a gente foi tudo animado, conversando, e eu resolvi perguntar a ele, olha só, estava bem que fantástica. Eu disse: fulano, nem me lembro, infelizmente esqueci o nome dele. Fulano, vocês no judaísmo hoje, como é que vocês veem Jesus? Lógico, estava falando com um jovem, mente aberta, professor, simpático. Eu queria ver qual era a opinião dos judeus hoje. Meus amigos, quem é que eu vou perguntar isso? O homem virou um bicho. Olhou para trás, os olhos pularam. Ele fez uma cara feia e disse: este aí é o pior, é a causa de todo o problema que o judaísmo enfrenta. E disse um monte de coisa contra o Cristo. Aí eu não presto. Já que eu vi que ele se chateou, aí eu vou agora fazer ele falar um pouquinho mais. Eu disse: Maria Santíssima, o que vocês acham de Maria de Nazaré? Aí ele ficou pior ainda. Essa é a pior de todas. Acreditam nisso? Bom, se a gente não tivesse aprendido com o Espiritismo a não se decepcionar com as pessoas, eu teria ficado decepcionado com ele. Por tudo que ele tinha aparentado, a mente aberta, a simpatia, a cultura, o conhecimento. Eu pensei que ele ia dizer: não, o judaísmo continua vendo Jesus como profeta, mas não como Messias. Não é? Seria normal. Mas ele perdeu o equilíbrio, virou uma fera. E por que eu estou colocando isso? Para mostrar que ninguém é unanimidade, gente. Nem Jesus o é. É o orgulho da gente que faz a gente se chatear porque a gente não é unanimidade. Por que todo mundo tem que gostar de mim? Tenho certeza, na minha pergunta simpática de Oliveira, vai ter gente que não gosta do jeito dele. Provavelmente, eu não conheço ninguém não. Mas provavelmente tem gente que pode não gostar disso. Se alguém chegar e dizer assim: rapaz, não gosto da palestra desse rapaz não, comigo. Por que eu vou me chatear? Quem é o maior palestrante espírita no mundo inteiro reconhecido? Quem é? Vocês sabem? Divaldo Pereira Franco. Mas vocês sabem a quantidade de gente que não gosta da palestra dele? Que acha que não gosta, não sai para ver Divaldo de jeito nenhum. Isso não diminui o valor dele, e é uma lição para mostrar que as pessoas são diferentes. Então, ao invés de eu ficar chateado porque ela não simpatiza comigo, ou a outra disse que não gostava, claro, a gente fica assim, tristinho, porque a gente gostaria que todo mundo gostasse da gente. Mas se ainda não gosta, se você estiver equilibrado, tente conquistar. E se achar que não deve, siga o seu caminho, sem problema algum. Cada pessoa tem a sua razão de ser. Então sejamos nós médiuns do equilíbrio, médiuns do bom senso. Nada diminui você do que você é de bom e real. E não aumenta nada. Nem você é o anjo que seus amigos acham que você é, nem você é o demônio que seus adversários também acham que você é. Você é o que você é, filho de Deus, carregando o germe da divindade dentro de você. Então, ser médium do amor é apostarmos, como Jesus, o grande médium, nos demonstrou,
apostar na generosidade, na afetuosidade, na bondade, na compaixão, no entendimento, na firmeza, no caminhar, na humildade, na tranquilidade, na serenidade, mantendo a própria saúde mental, emocional, comportamental, gerando com isso felicidade, alegria de viver e gratidão a Deus. Muito obrigado, muita paz e que Deus nos abençoe a todos.